Vamos lá. Pessoal, essa limitação e dor, dificuldade para se movimentar, na maioria das vezes é por conta de um desgaste ou degeneração da articulação, tá? E esse desgaste da articulação, ele tem vários motivos para acontecer. Pode ser por um excesso de esforço, pode ter sido por um excesso de peso em pacientes muito obesos, pode ter sim um desgaste da articulação, pode ser por conta de algum trauma, alguma pancada, mas principalmente pode acontecer por conta de um problema que a gente chama de doenças reumatológicas. Popularmente, antigamente, a gente chamava de reumatismo, né? Eu tenho um reumatismo e esse reumatismo causou meu desgaste. Bom, a síndrome de Sjögren é um dos tipos de doença reumatológica, é um dos tipos de reumatismo diferente, assim como você tem o lúpus, como você tem também a artrite reumatoide juvenil. E quando você tem essas doenças, o que acontece? O nosso corpo, ele é capaz de produzir algumas células que entram dentro da nossa articulação e destroem a articulação. Essas são células de defesa. E por que elas fazem isso? Porque elas comem a cartilagem, o organismo cria cartilagem nova e vai trocando a cartilagem. A gente chama isso de turnover. É o nome bonito, metido a besta, que a gente dá para troca das células do corpo. E quando você tem uma doença reumatológica, o que significa isso? Significa que as células de defesa do seu corpo têm algum problema na produção. Então, elas são produzidas em excesso. Então, quando você tem, por exemplo, uma artrose, uma síndrome de Sjögren, você tem uma artrite reumatoide, você produz muitas células que destroem a cartilagem. E essas células são produzidas além da cartilagem. E com isso, você tem uma destruição maior do que a reposição e você acaba destruindo completamente a cartilagem e você começa a ter um atrito osso com osso na articulação do quadril. E quando você tem esse atrito osso com osso, você tem muita dor, muita limitação, é o que a gente chama de artrose de quadril. Tá? E por que eu estou dizendo isso para vocês? A artrose de quadril, ela, quando é causado por uma doença reumatológica, a gente tem duas saídas. A primeira é, quando você está com ela no começo, é tratar essa doença. É entrar com medicamentos que você consegue tratar a doença reumatológica, com isso você freia a velocidade do desgaste. Porém, em pacientes que já têm algum desgaste, um desgaste mais severo, talvez a única indicação de tratamento seja a cirurgia de prótese de quadril, onde a gente vai substituir a articulação e colocar uma articulação artificial no lugar que é a prótese. Tá? Porém, nesses pacientes que têm doenças reumatológicas, a gente precisa, além da avaliação do cardiologista, uma avaliação também de um médico reumatologista. Porque esse médico vai dizer para a gente quais são os medicamentos que estão sendo tomados para o tratamento dessa doença, quais precisam ser substituídos e quais precisam parar de serem tomados antes da cirurgia. Por quê? Esse medicamento, normalmente é um medicamento que ele reduz a imunidade do corpo, porque ele vai parar de produzir células de defesa. E quando você reduz a imunidade, você aumenta muito o risco de ter uma infecção. Então é um paciente que, junto com um paciente que tem diabetes, junto com um paciente obeso, um paciente que tem um risco muito maior de ter uma infecção no pós-operatório. Então, Vera, para você que tem uma artrose, um desgaste no quadril por causa da síndrome de Sjögren, você precisa de um acompanhamento em conjunto do ortopedista com um reumatologista.